Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais com o livro O Espírito da Verdade. A gente está chegando hoje no capítulo 38. É uma satisfação muito grande ter você aqui conosco na Rádio e TV Fraternal, fazendo esse estudo. Na verdade, é uma interpretação que a gente faz acerca de um capítulo desse livro e, como ele faz menção ao Evangelho, a gente já aproveita para aprofundar ainda mais a interpretação, fazendo uma pequena leitura ou interpretação também do Evangelho. Então, vamos juntos, interpretando, você faz a sua interpretação, aí eu faço aqui e junto a gente vai aprimorando, junto a gente vai entendendo e absorvendo tudo isso. Capítulo 38 do Espírito da Verdade, a Paixão de Jesus. O Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas, nossas irmãs. Para ferir a própria consciência, podemos dispersar a virtude intocável que forja a santidade ilusória. Não sejamos sombras vivas, nem transformemos nossos lares em túmulos enfeitados por filigranas de adoração. Nossa fé não é campo fechado à espontaneidade. Encarnados e desencarnados, precisamos ser prudentes, mas isso não significa devamos reprimir expansões sadias e não nos abracemos uns aos outros. A abstinência do mal não impõe restrições ao bem. Assim como a virtude jactanciosa é defeito quanto qualquer outro, a austeridade afetada é ilusão semelhante às demais. Não façamos da vida particular uma torre de marfim para encastelar os princípios superiores ou estrado de exibição para entronizar o ponto de vista. A convicção espírita não é insensível ou impertinente. A inflexibilidade no dever não exige frieza de coração. Fujamos ao proselitismo fanatizante, mas nem por isso cultivemos nos outros a aversão por nossa fé. Se o papel da vítima é sempre o melhor e o mais confortável, nem por isso, a título de representá-lo, podemos forçar a nossa existência, transformando em verdugos, à força, as criaturas que nos rodeiam. Não sejamos policiais do Evangelho, mas candidatemo-nos a servidores cristãos. Nem caridade vaidosa que agrave a aspereza do próximo, nem secura de coração que estiole a alegria de viver. Quem transpira gelo, dentro em breve, caminhará em atmosfera glacial. A crença ferrolhada no orgulho desencadeia desastres tão grandes quanto aqueles criados pelo materialismo. Não sejamos companhias entediantes. Um sorriso de bondade não compromete a ninguém. A fé espírita resiste no justo meio termo do bem e da virtude. Nem o silêncio perpétuo da meia-noite, que destrói a naturalidade, nem a fala medrosa da inibição a beirar o ridículo, nem os olhos baixos de santidade artificiosa, nem anseio inexperiente de se impor a todo preço, nem cumplicidade no erro na forma de vício, nem conivência com o mal na forma de aparente elevação. Fé espírita é libertação espiritual. Não ensina a reserva calculada que anula a comunicabilidade, constrangendo os outros, nem recomenda a rigidez de hábitos que esteriliza a vida simples, nem tristeza sistemática, nem entusiasmo pueril. Abstenhamo-nos da falsa ideia religiosa, suscetível de repetir os desvios de existências anteriores nas quais vivemos em misticismo acabrunhante. Desfaçamos os tabus da superioridade mentirosa, na certeza de que existe igualmente o orgulho de parecer humilde. O Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança, raciocinada e renovadora. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. Caridade é dinamismo do amor. Evangelho é alegria. Não é sistema de restringir as ideias ou tolher as manifestações. É vacinação contra o convencionalismo absorvente. Busquemos o povo, a verdadeira paixão de Jesus.
convivendo com Ele, sentindo-lhe as dores e servindo sem intenções secundárias, conforme o amai-vos uns aos outros, a senda maior de nossa emancipação. Everton Quadros. Pois bem, meus amigos, aqui a interpretação que nós fazemos acerca desse capítulo 38, a Paixão de Jesus, nos auxilia o Evangelho no capítulo 19, a fé transporta montanhas, o item 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. E para a gente falar de fé, é um assunto grande, mas que ao mesmo tempo ele é simples. Porque fé, eu tenho a minha, você tem a sua, não é verdade? Tem gente que precisa de rituais. A gente não está aqui, antes de mais nada, condenando ou dizendo o que está certo ou o que está errado. Não é o propósito. A gente vai comentar sob a luz do Espiritismo, sob a luz da fé raciocinada, que é isso que fala o Evangelho. E o que é essa fé raciocinada? É a capacidade que Deus nos deu da inteligência, da interpretação, de saber que, por princípios básicos que Jesus nos deu há muito tempo, não adianta eu querer achar-me esperto demais buscando atalhos, caminhos dos quais não vão me levar àquela paz que eu peço, não vão me levar àquela tranquilidade que eu almejo, porque muitas das vezes o meu orgulho, como dito no texto, ele é muito elevado, a minha satisfação é só o que importa, o que eu falo é o que está certo, o que eu faço que é o correto. E não, isso não é válido para a fé aqui nesse caso. A fé que a gente tem que entender é essa fé raciocinada. Simples, não faça para os outros o que você não quer para você mesmo. Não é verdade? Então, se eu não quero aquilo para mim, eu não devo fazer para os outros. Não adianta eu pedir a paz se eu estou chegando com a guerra na casa dos outros. São preceitos simples. E isso nos ajuda a interpretar a fé. A fé é de cada um. Eu, particularmente, penso que não adianta eu pedir para que Deus ou para que Jesus aumente a minha fé. Sou eu que devo trabalhá-la. Por quê? O que mais Jesus ou Deus precisam fazer para me mostrar da benevolência deles, da gratidão que eles exercem através da sua misericórdia, da sua benevolência, de tudo que eles fazem para conosco, e eu muitas das vezes não faço 1/1000 daquilo. Então eu reconheço ali o caminho a ser seguido, e eu tenho que exercitar essa minha fé. Essa minha fé, o que é a minha fé? É a minha perseverança, é muito mais do que a minha crença. A minha fé é o meu comprometimento, é onde eu estou linkado, é onde eu estou arraigado. Porque veja, eu acredito, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus, muitos podem dizer, porque é comum nós vermos pessoas que mudam de religião. Eu mesmo mudei de religião. Isso não é errado. É a fé que se fez prevalecer em mim e a forma de interpretá-la que eu cheguei até a doutrina espírita. Porque, assim como todo mundo, eu também tinha os meus porquês, as minhas dúvidas, os meus questionamentos. Mas que em outras religiões eu não as encontrava como resposta. E a doutrina espírita, através da orientação, através da compreensão dessa fé raciocinada, me fez interpretar a vida que Jesus nos ensina através do seu Evangelho, para que eu então encontrasse as respostas, para que eu então visse em cada situação um aprendizado, onde eu chamo de problema. Isso me fez aprimorar a fé. Isso me fez usar a fé de forma inteligente. Porque, como eu disse, não adianta eu pedir paz se o meu coração está cheio de guerra. Não é verdade? E a gente vê a fé totalmente linkada, totalmente conectada com o quê? Com a esperança. Porque muitas das vezes a gente vê uma situação na qual você acredita que é impossível sair dela. Mas a fé te estrutura a tal ponto de alimentar essa esperança que você acredita que aquilo possa ser mudado. E aí a gente sabe que para Deus nada é impossível. E aí a gente entende que eu posso
alcançar aquilo que eu tanto almejo conforme o meu merecimento, conforme a minha conduta, conforme a minha postura que eu venho a exercer. Mas tudo pautado numa fé raciocinada. Não adianta eu tentar enganar Deus. É perda de tempo. Ele é muito maior que eu. Eu sou o seu aluno. Eu estou aprendendo. Como é que eu vou querer enganá-lo? Com condutas que nem eu disse no início, tentar pegar atalho, tentar disfarçar, falar, eu vou professar minha fé dessa maneira. É melhor raciocinar acerca daquilo. É melhor pensar sobre a fé. É melhor interpretar o que Deus tem a dizer para nós através das nossas condutas, porque Jesus trilhou um caminho através de suas condutas. E o Espiritismo nos dá essa capacidade porque ele é pautado no tripé: ciência, religião e filosofia. Filosofia para questionar, a ciência para entender e aprender, e filosofia para questionar tudo isso. E isso a gente vai aprimorando, isso vai nos tornando mais perspicazes, mais minuciosos. Não, como disse o texto, não ser chatos ao ponto de prevalecer a minha fé, você está errado, você não acredita nisso, nada disso. Nada disso. Entender que cada um tem o seu tempo. Por isso a fé raciocinada me capacita, e capacita qualquer um que queira entender e compreender que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o tempo de aprimorar a sua fé. Cada um tem o seu tempo de encontrar a sua fé raciocinada para exercê-la. Por quê? Eu também levei meu tempo. Talvez, por quanto tempo caminhei de uma fé cega? Aquela onde eu pedia coisas que eram totalmente alheias para a minha condição, totalmente alheias ao grau em que me encontrava. Mas eu pedia porque eu queria. Mas hoje eu interpreto. Eu sei que eu não estou desamparado. Eu sei que eu não estou sozinho. Desde que para isso eu exerça a minha fé através da minha oração, através da minha prece. E o Espiritismo vem exatamente nos auxiliar dessa forma. Ele vem nos capacitar. O questionar é importante. Mas ele quer que você entenda, ele quer que você compreenda. Para então começar a fazer sentido muitas coisas. Da mesma forma que tem muita gente que diz: é porque Deus quer e ponto. No Espiritismo não existem dogmas. Ou seja, não, é assim, você tem que acreditar, é assim e ponto. Não. O Espiritismo te explica as situações. E aí você começa a entender. Te dá caminhos, um norte para que você interprete. É como um caminho que a gente vai fazer do qual nós desconhecemos. Hoje nós temos, com muita facilidade, GPS que nos levam a qualquer lugar. Mas há pouco tempo atrás, nós necessitávamos do quê? De informação, de orientação, pedir com um amigo, conversar com um transeunte na rua, pedindo orientação para chegarmos a algum lugar. O Espiritismo faz exatamente isso. Ele te dá uma fé, ele te permite uma fé raciocinada desde que você queira interpretar. Desde que você queira compreender, entender e chegar a essa fé raciocinada. Porque é como se diz, a escola não vai até o aluno, é o aluno que vai à escola. Por isso a gente tem que dar o tempo a cada um. Por isso, a gente, como eu estava dizendo, aquela frase, como eu já vi, é assim porque Deus quer. Não. Então eu posso interpretar diante disso que Deus é punitivo, que Deus pode ser ruim comigo. E não é nada disso. Muitas das situações, como a gente sabe, eu mesmo criei, eu mesmo dei condição. Então Deus simplesmente me mostrou a consequência daquela minha atitude. Da mesma forma que eu já ouvi também gente dizendo assim, o Espiritismo também tem resposta para tudo. O Espiritismo te dá caminho para buscar entendimento. Eu acho que é diferente. Não é que ele te dá resposta para tudo. Ele te dá capacidade de interpretar situações que vão te confortar, que vão te permitir compreender. E essa é a questão. É compreender para evoluir. É entender para caminhar. E é caminhando que a gente vai evoluindo. Aqui na frase mesmo do Espírito da Verdade, do Evangelho, Espírita amai-vos, Espírita instruí-vos, no capítulo do Cristo Consolador. Instruí-vos, busque informação, busque aprendizado e entenderás cada situação, entenderás a vida como um todo, entenderás muitas mais coisas. Essa é a interpretação que eu faço aqui, amigos, do capítulo 38, a paixão de Jesus. E espero você no próximo programa. Faça sua interpretação, leia o Evangelho. Até o próximo programa. Tchau.
Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.